Amém? Amém. Espera por mim, espera por ti, espera por nós, né? Graças a Deus. Jesus disse, Evangelho de São João 14, ele disse, vou preparar-vos lugar, né? Ele já tem um lugar preparado, amém? Porque tudo que Deus fez, tudo que Deus está fazendo, ele já previu. Antes da fundação do mundo, o projeto já estava na mente de Deus. Ele viu a obra concluída, por isso ele pôde predestinar. Amém? Graças a Deus. Ontem nós tivemos em Itaipulândia, culto lá com os irmãos, né? Santa Ceia, com Isael, com Rafael, irmã Neuza. E eles mandam saudação para a igreja. Amém. Amém? E esteve lá conosco o irmão Jefferson, a irmã Cláudia e o irmãozinho Gabriel também, né? Veio conosco nessa viagem lá em Itaipulândia, né? Graças a Deus. E assim nós vamos findando o ano, permanecendo na fé, né? Guardando a nossa posição na palavra, lutando para manter o nosso testemunho limpo, como cantamos o hino, né? Manter o nosso testemunho limpo, honrando os nossos compromissos, tanto os terrenos quanto com os de Deus, né? E assim nós podemos ser aperfeiçoados, né? Porque segundo a graça de Deus, segundo a sua misericórdia, Ele vai nos aperfeiçoando quando nós vamos crendo em sua palavra, recebendo suas promessas e assim crescendo em fé, para Ele nos elevar a um nível mais alto, acima desse mundo, acima dos ensinamentos teológicos, denominacionais desse mundo, e assim nós estejamos na palavra, amém? Graças a Deus. Então o ano está se findando, nós olhamos para o ano que vem e vemos um cenário de turbulência, né? Como os especialistas falam, né? Sabe que se aparecerá mais enfermidades e mais coisas. O certo é que o mundo ele já está num sinal de alerta, porque ele já está morto. E um corpo morto, sabe que ele só vai apodrecendo. Não é assim ao mundo, né? O mundo já está morto, não há vida nele, porque nós não estamos no mundo, nós estamos em Cristo, assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. O Umbra diz que esse assentar em lugares celestiais não é assentar na cadeira, no banco dentro da igreja, é uma posição em Cristo. Quando você começa a ter intimidade com a palavra, com Deus, você lê a palavra, você sabe que você é um salvo, que você crê na palavra de Deus, você alimenta a sua alma. Quando você está lutando, você não frequenta mais os bares, as rodas de piadas, de coisas sujas, imundas, você não participa mais das novelas, das coisas pecaminosas desse mundo. Isso é estar em lugares celestiais. Amém. Mas a Bíblia diz que o diabo ia nos tentar nos lugares celestiais. Então não abaixa a guarda, não, porque diz assim, não, porque agora eu sou crente, o diabo não me pega, não me derruba. E nos lugares celestiais que ele vai provar, tentar, né? Assim Jesus foi para o deserto se consagrar por 40 dias, e lá no deserto, lá longe da civilização, lá ele estava orando, o diabo foi lá para tentar ele, né? Então, assim quando nós nos entregamos mais a Deus, espiritualmente, assim as lutas ainda elas existem, né? Mas quanto mais nós vamos lendo a palavra, ouvindo a palavra, dedicando nossa vida ao Evangelho, às coisas de Deus, nós vamos também nos fortalecendo, tendo resistência para vencer, né? As lutas e as provas. Porque Deus não manda nenhuma luta, nenhuma prova para te derrubar, mas para provar a nossa fé, para nos testar e fazer com que nós possamos crescer na fé, né? Graças a Deus por tudo que até aqui nos ajudou o Senhor. Então, deixa eu ver aqui o calendário aqui do ano, né? O calendário do ano aqui. Estou achando. Então, hoje é dia 20, dia 27, nós falamos, né, com os irmãos que no dia 27 nós não ia deixar livre, né, no teu culto, né? Porque o Natal é na sexta-feira, né? Geralmente emenda as festas aí, as comemorações e tudo mais, né?
embora que o governo está desincentivando, né, as pessoas a ter essas reuniões e tudo mais. Mas nós pensamos de estar no dia 27 lá em Luanda, lá visitando o irmão. Ele é da Mensagem, ele é do Haiti, né? E ele está morando em Luanda, trabalhando ali. E ele tem pedido a nossa visita lá faz uns 4 meses, né? Pensamos estar nessa data ali, né? Se assim Deus permitir, né? Mas se os irmãos acharem melhor, nós fazemos o culto no domingo. Nós viemos mais cedo embora e fazemos o culto no domingo, né? Que seria o último domingo do mês e o último domingo do ano, né? O que os irmãos acham? Tanto faz. O culto? Irmão Guedes aí, os irmãos, o que acham? Irmão Valdecir? É? Não, lá a gente pode mudar a data, né? No dia 25 nós vamos em Dourados, que diz que tem um almoço de família lá, um dia de família Mendes, né? E daí as irmãs gostam de passear um pouco também, né? Sair um pouco, né? E todo mundo quer passear um pouquinho, né? Mas daí tem o sábado, né? Sábado e domingo. O irmão lá vai trabalhar no sábado, acho que até as 9, 10 horas da manhã, né? Então, se os irmãos acharem, nós... perdão. Só que no sábado, tá faltando confirmar. O pastor Micaías queria que nós estivéssemos com ele lá no sábado, né? No sábado, dia 27, dia 26, né? 6 de dezembro. E aí nós temos o dia 31, que vai dar na quinta-feira. Dia 31 vai dar a quinta-feira, que é o último dia do ano. Nós gostaria de ter aqui um culto especial, né? Então, vendo com o irmão Jorge agora não falou nada por esses dias, eu até esqueci de entrar em contato, mas ele estava comprometido a vir, né? O irmão Jorge lá de Campo Grande, né? Então, aí nós conversamos aí no decorrer da semana, né? Vamos vendo aqui como nós vamos fazer. Nós gostaríamos de ter também uma faxina geral aqui na igreja, uma limpeza, né? E marcar um dia para nós convocar os irmãos e irmãs que desejarem, né, ajudar a fazer essa limpeza, dar detetizar, né? Passar veneno, sempre tem aranha fazendo casa, tem barata rodando por aí, bichinho, inseto, traça, tudo que é coisa, né? E vai se juntando por aí, né? Por causa das construções, do mato que tem aí para trás, para o lado e tudo mais, né? Nós dá uma limpada, dá uma ajeitada aqui na igreja, né? Amém? Vamos combinar um dia aí, então, da semana que vem, ou talvez na outra, antes da vigília ainda, né? Ver o dia que fica melhor, né? Um meio-dia aí, nem vai meio-dia, se juntar aí uns 5, 6, né? Dá para fazer bastante serviço, né? Eu acho que era isso os avisos, né? Que eu estava me lembrando aqui. Creio que é esses os avisos, né? Graças ao Senhor. Então nós vamos ler a Bíblia, estudar um pouquinho a palavra, relembrar algumas coisas que nós já temos estudado, porque Paulo disse, né, que não canso de vos lembrar as mesmas coisas que é para a segurança vossa, né? Então a gente tem que relembrar algumas coisas para que elas não sejam esquecidas. Mesmo aqueles que já ouviram, eles acabam esquecendo, né? Nós temos que relembrar que nós vivemos num dia de muita informação, tanta informação, né? Que às vezes nós nem processamos todas, nem processamos tudo. E assim nós possamos relembrar, porque nós temos que provar que nós somos 1 em 1 milhão. Amém? 1 em 1 milhão. E agora, o profeta disse que isso não é uma questão de dizer, não, eu sou 1 em 1 milhão. Você tem que ter sentimento nisso. Você tem que ter confiança, certeza que você está lutando por isso. Amém? Assim como perguntaram para o irmão Brana, irmão Brana, quantas pessoas vai ter no rap? O irmão Brana disse, olha, eu não sei quantas pessoas vai ter no rap. E o senhor crê que o senhor vai estar lá? Ele disse, olha, eu estou lutando e examinando a minha vida cada dia com a palavra para estar pronto para o rapto. Amém? E assim cada dia nós estejamos interessados e preocupados, né, com isso. 1 Coríntios capítulo 13,
1 Coríntios capítulo 13, nós vamos ler aqui a palavra, 1 Coríntios 13, para nós meditarmos um pouquinho nesta noite e vendo a nossa posição, a nossa condição. E assim vamos nos examinando-nos a nós mesmos, como diz 1 Coríntios 11, né? Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão. E quem é o pão? O pão da vida é Jesus Cristo, né? A sua palavra, né? 1 Coríntios 13, a suprema excelência da caridade, né? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como um metal que soa e como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior destas é a caridade. Querido Deus e eterno Pai Celestial, esta é a Tua palavra e a Tua palavra é a verdade. E na verdade nós estamos firmados, Senhor. Na verdade nós queremos permanecer, porque somente a verdade subsistirá. E tem subsistido por séculos e séculos e por toda a eternidade, porque aquela palavra que saiu da boca de Deus, haja luz, aquela era a verdade, haja, e aquilo está vindo à existência, tudo que o Senhor ordenou, ó Pai, por Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nos dê graça, para que nós possamos, Senhor, nos aprofundar nesse amor de Deus, nos aprofundar nessa caridade de Deus. Nos dê graça cada dia, Pai, para entender o Teu propósito em nossas vidas, o propósito desta mensagem que veio para nós, ó Pai, o propósito de Deus em nossas vidas de estarmos nesta igreja, de conhecermos esta mensagem, Pai, de seguirmos esse ano lutando, Senhor, que foram muitas lutas, muitas provas, que foram muitas tribulações, ó Pai, muito medo tentaram lançar sobre nós, mas vencemos pela fé, porque nós confiamos em Tua palavra. Pai, nós não queremos viver debaixo de medo, mas queremos ter o temor do Senhor em nossos corações, porque o sábio Salomão disse que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Dá-nos mais sabedoria, Pai, para viver em Tua palavra, para viver por esta palavra, para sermos aperfeiçoados para o arrebatamento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, entregamos tudo em Tuas mãos, ó Pai. Que esta palavra nesta noite venha sarar as feridas da nossa alma,
Que a tua palavra nesta noite venha produzir fé em nossos corações. Ela possa produzir esperança, Senhor. Renovo espiritual também, ó Pai. Nós entregamos tudo em tuas mãos, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, é que nós suplicamos as tuas bênçãos e também agradecemos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar. Louvado seja Deus. Aleluia, Senhor. Então, nós lemos a palavra em 1 Coríntios 13, né? Que fala sobre a caridade, né? A caridade. Agora, essa caridade que a Bíblia está falando, não é essa caridade que a Igreja Católica ensina, fazer caridade, que os espíritas, né? Os espíritas fazem caridade porque eles acham que se alcança a salvação fazendo caridade, né? Mas nós queremos ver através da palavra de Deus, o que é esta caridade que Paulo está falando em 1 Coríntios 13. Porque há muitas pessoas, o mundo denominacional ensina, enfatiza que a pessoa tem que ter fé para ser curado, e há um espírito denominacional que ele não aceita que uma pessoa, um crente, fica doente. Ele não aceita, é um espírito denominacional, e que toda oração Deus é obrigado a responder. Isso é um espírito denominacional. Por quê? Porque nós sabemos que Deus, Ele cura toda e qualquer enfermidade. Amém. Não há demônio, não há problema tão grande nesse mundo e no universo que Deus não seja capaz de resolver. Amém. Mas nós sabemos que, além de nós termos fé, de nós pedirmos, tem o tempo de Deus, né? Tem o tempo de Deus. Deus prometeu um filho para Abraão. Quem sabe Abraão queria dali 2 anos, não foi. Nem dali 5, não veio. Ele quisesse dali 10, não foi também. Deus prometeu que ele ia ter um filho com aquela esposa, Sara. E eles foram ficando mais velho. E as possibilidades humanas cada vez diminuíam mais. Mas Deus tinha feito uma promessa. Amém. Então não foi no tempo de Abraão, né? Então as coisas também é no tempo de Deus. E além do mais, tem a vontade de Deus, que essa é soberana. É além do meu desejo, do seu desejo, da sua intenção, de qualquer coisa. Agora, tem a vontade de Deus. Um dos exemplos na Bíblia da vontade de Deus é o apóstolo Paulo. Ele tinha um espinho na carne, que ele chama de espinho na carne, que era uma enfermidade. Que ele ficou cego quando ele caiu do cavalo no caminho para Damasco, e ele foi levado ele para a casa de um certo varão chamado Ananias, um homem de Deus que orou por ele e caiu as escamas dos seus olhos, mas Paulo nunca teve uma visão perfeita. E ele queria ter uma visão boa, perfeita. E ele fala na sua carta, ele diz que ele orou a Deus 2 ou 3 vezes, para que Deus desviasse aquele espírito, aquele mensageiro de Satanás. E Deus diz para ele: a minha graça te basta. Amém. A minha graça te basta. Agora, isso não quer dizer que nós devemos aceitar a enfermidade, problema na nossa vida. Não, Paulo buscou a Deus, mas ele viveu bem com Deus com aquele problema na visão, né? Ele viveu, mesmo assim ele serviu ao Senhor, viveu bem com aquele problema na visão, ele buscou até Deus revelar. Agora, tem problema na minha vida, na sua vida, na igreja, que tem que sair mesmo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós não aceitamos mesmo, e não é nosso, e não vai ficar em nós mesmo. Amém? Agora, veja, então, a caridade de Deus. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse caridade, que caridade seria como o metal que soa, como o sino que tinha? Ainda que tivesse o dom de profecia, alguém que profetizasse, né? E conhecesse todos os mistérios, e a ciência, fosse um cientista, fosse um físico, um matemático, que fizesse cálculos, e pudesse calcular átomos e moléculas e tudo mais, e misturas químicas, e conhecesse sobre os planetas, sobre as constelações,
pode conhecer de tudo isso, e ainda que tivesse toda a fé, tivesse fé para transportar os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, da caridade, cobertura no inverno, e da roupa, vai dar donativo, cesta básica para os pobres, pode fazer tudo isso que quiser. Distribuísse minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, ele morresse por alguém, não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, a caridade é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, a caridade não se ensoberbece. Então, pode-se falar em fé, pode-se falar em poder, de profetizar, de expulsar demônios e tudo mais, se não tiver a caridade de Deus. Porque os frutos da caridade de Deus é isso aqui. Ela é sofredora, ela sofre pela causa de Cristo, né? É benigna. Benigno quer dizer bondade. Por isso que fala que tem o câncer maligno e o benigno, né? O maligno é o que vai roendo a pessoa. O benigno é um tumorzinho que está ali, mas se arrancar ele, acabou, né? Ela não tem inveja do próximo, quando o próximo adquire uma coisa com inveja, né? Desejando que desse errado, e que é porque... Você já viu pessoas que às vezes elas falam assim, mas por que fulano em pouco tempo conseguiu tanta coisa e eu já trabalhei tanto e não tenho? É inveja. É inveja. Né? A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, né? Ela não é soberba. Agora, para que você entenda o que é caridade, que Paulo está dizendo, o que é caridade, abra a sua Bíblia na carta de João, não no Evangelho de João, na carta de João, na primeira carta de João, que fica ali um pouquinho antes do Apocalipse, né? Na primeira carta de João, no capítulo 5, da primeira carta de João, capítulo 5, versículo 3. 1 João 5, versículo 3. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então, resumindo o que Paulo está dizendo em 1 Coríntios 13, ainda que eu tivesse fé para transportar os montes e não guardar a palavra, não adiantou nada. Ainda que eu tivesse um dom de profecia e profetizasse, e não guardasse os mandamentos de Deus, não adianta nada. Ainda que eu distribuísse minha fortuna para os pobres, dasse donativos, cesta básica, alimento, pagar talão de água, de luz para alguém, dar comida para alguém, dar uma marmita para um mendigo na rua, pode fazer tudo isso e não guardar a palavra, não serve para nada quanto à salvação. Bondade não vai levar ninguém para o céu, para a vida eterna. Não, bondade. Fulano é bonzinho, fulano fez isso para mim. Me levou lá em tal lugar, não cobrou nem a gasolina, nem a viagem. Essa bondade aí não salva ninguém. Agora, Jesus disse sim, que haverão alguns que entrarão na vida eterna por fazerem bem aos filhos de Deus, não quando fez premeditado. Eu vou fazer isso porque para Deus ver que eu sou bom, e eu vou fazer isso porque eu vou para o céu, porque eu faço bem para os outros. Então é feito com intenção. Essa Deus não conta. Mas é quando se faz bem aos filhos de Deus, sem a intenção de receber, ser retribuído por aquilo. Então quando se faz algo de coração, e Deus então, Ele sabe como recompensar depois. Amém. Veja. Então está falando sobre a caridade, né?
Na primeira carta de João, no capítulo 5, onde nós lemos, então nós vemos no versículo 1, diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama o que dele é nascido. E nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Amém? Amém. Então se vê falar muito em amor. Amor não é o amor, fulano não tem amor. Amor, o que é o amor? Qual é o amor que Deus exige de nós? Qual é o amor que Deus exige de nós? Lá em Deuteronômio, capítulo 6, onde fala sobre os 10 mandamentos, né? Quando Deus está dando os 10 mandamentos ali através de Moisés, Deuteronômio capítulo 6, no versículo 4, Deuteronômio 6, versículo 4, nós vemos que quando eles receberam os mandamentos, né, em Deuteronômio 5, daí no capítulo 6, nós vemos que Moisés vai dar uma ratificada no que consistia os 10 mandamentos. Então ele diz assim, Deuteronômio 6, versículo 4: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Então é para amar o Senhor Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o poder. Amém. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então é para guardar no coração a palavra, esta palavra, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. É isso que nós precisamos, amar essa palavra de todo o coração, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, amar essa palavra, para que nada nesse mundo tire a nossa atenção do Calvário. Aleluia, amém? Aleluia. Veja, então o cumprimento da lei é o amor, está aqui em Romanos 5, né? Creio que é Romanos 5, Romanos 13, versículo 5, São João, Atos dos Apóstolos, próximo é Romanos, né? Romanos capítulo 13, versículo 5. Veja, porque o amor, o fruto do amor, quando alguém ama, quando o filho ama o pai, quando o filho ama a mãe, não precisa castigar para ele obedecer. E assim é o que Deus quer conosco. Deus não quer que nós obedecemos ele por que ele nos castigue. Não, eu vou fazer isso aqui, senão Deus vai me castigar. Não, Deus quer que nós amemos ele quando ele falar alguma coisa, Senhor, eu vou te obedecer. Romanos 13, 5. Portanto é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Então, é para nós amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso poder, de todo o nosso entendimento. Então, quer dizer que Deus tem que estar em tudo, no íntimo do nosso ser, para que nós possamos servir a Ele, não por medo do castigo. Paulo está dizendo aqui sobre a submissão às autoridades, aos senhores, porque, portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um que deveis, a quem é tributo, tributo, a quem é imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Né? Então nós devemos então tomar nossa posição na palavra como filhos de Deus, né? Tomar posição na palavra como filhos de Deus. Veja,
ainda no Romanos 13, do versículo 8 ao 10, diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama os outros, cumpriu a lei. Então, a palavra está dizendo que nós não devemos dever nada para ninguém, a não ser o amor. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém. Aleluia. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Amém? Amém. Então veja, o cumprimento da lei da palavra de Deus é o amor. O cumprimento da lei é o amor. E que amor é esse? É esse amor que nós lemos em 1 Coríntios 13. Esse é o amor. 1 Coríntios 13. Ainda que fosse religioso, ainda que profetizasse, que falasse língua, ainda que fizesse todo esse tipo de obra, né? Mas se não cumprir a palavra de Deus, se não tiver esse amor pela palavra de Deus, não serve para nada. Veja, na mensagem Cristo é revelado em sua própria palavra, parágrafo 28 da mensagem Cristo é revelado em sua própria palavra, o profeta mensageiro diz assim: agora, a mesma coisa é isto: se você é um filho de Deus, e se eu sou um filho de Deus, ou uma filha de Deus, estávamos em Deus no princípio. E quando Jesus se tornou a plenitude da palavra, então estávamos nele, na forma de germe. Quando ele foi crucificado, estávamos em seu corpo. Quando ele ressuscitou dos mortos, nós ressuscitamos com ele. E agora, desde que reconhecemos isto, agora nós assentamos com ele em lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Pois ele, nós, se somos filhos e filhas de Deus, somos filhos de Deus, então somos atributos de Deus. Veja, e temos vida eterna. E Deus é a única vida eterna que existe. E veja, e Deus é a única vida eterna que há. Então estávamos nele desde o princípio. E quando Jesus se tornou a palavra, então éramos parte dele. Amém? Amém. Aí está você. Quando aquilo está lá, não há nenhum demônio, nenhum poder, nada pode alguma vez mover você disto. Amém. Aleluia. Esse é o poste de ancoragem da alma. Quando você tem essa confiança que você estava nos pensamentos de Deus, que você é um atributo de Deus, Aleluia. que você estava na mente de Deus, que você é um escolhido de Deus, é um predestinado por Deus para conhecer esta palavra, viver por esta palavra e amar a Ele. E agora você diz assim: ó, mas como que eu faço então? Como que eu faço para ter esse amor? Nós vamos ver que nós vamos compreender nesta noite como nós podemos ter esse amor, né? Como nós vamos expressar esse amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Aleluia. Aí você pode dizer assim: ó, mas parece que está me faltando esse amor. Mas Ele prometeu: eu restaurarei. Amém. Tudo que nós temos necessidade, Deus tem para dar. Verdade. Se você não tem saúde, Ele tem a cura. Se você não tem alegria, você tem tristeza, Ele tem alegria. Se você não tem paz, Ele tem a paz. Se você não tem o amor, Ele tem o amor. Aleluia. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Veja, parágrafo 29 ainda, a mensagem Cristo é revelado em sua própria palavra, né? Porque tem a mensagem Cristo é um mistério de Deus revelado e Cristo é revelado em sua própria palavra. Então, meu Branham vai dizer aqui: você pode ser ungido aqui nesse espírito, desejo, quer dizer, o espírito humano, porque toda pessoa tem um espírito, né? Que o homem é trigotomista, ele tem corpo, alma e espírito.
Então a pessoa pode ser ungida no espírito, com letra minúscula, que é o espírito humano, veja, e fazer todas essas outras coisas, mas quando isso chega no poste de segurança, aquela palavra, você nunca moverá dali. E isso te segurará firme, fiel àquela palavra da maneira que pode ser. Fora daquilo, não importa o que você faça, continua perdido. Então, o que o profeta quer dizer? O ser humano pode ser ungido no espírito. Algumas pessoas, vamos dizer assim, que elas vão numa igreja e daí o culto lá é abençoado, e na hora daquela bênção do hino, na oração final e tal, todo mundo pula, eles pulam junto. Eles pulam junto e tudo mais. Mas saiu lá fora na igreja e sumiu a bênção, né? E há pessoas que essa é quando a unção cai só no corpo. E tem aquelas que a unção cai no espírito, né? Elas realizam até obras de Deus, né? Elas realizam obras de Deus, elas até pulam, gritam, né? Manifestam até dons carismáticos, diz o profeta. Mas quando vai para a palavra, para conferir palavra por palavra, ela diz: eu não creio nisso aí. O irmão diz: por quê? Porque o Espírito Santo não chegou na alma. Por isso que a Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. A alma que pecar, esta morrerá. Por quê? Porque pecado é incredulidade. A alma incrédula, que não crê na palavra de Deus, esta morrerá. E morte significa separação eterna de Deus. Veja, separação eterna de Deus. Agora, vamos amenizar um pouquinho. Você pode não dar conta de viver toda a palavra, mas você não duvida do que está escrito ali. Você crê no que está escrito na palavra. Essa é a diferença. Você não descrê. Você pode não dar conta de viver, ainda de viver, determinado ponto na Bíblia, mas você não duvida, não diz que aquilo não é correto. Veja. E a era da igreja da Odisseia, nua, cega, miserável e não sabe. Bem, tem que ser ungida com o Espírito verdadeiro. Veja, que aquele Espírito Santo pode cair sobre um homem em seu espírito, porém sua alma é que é o germe. Então é a alma que veio predestinada por Deus desde antes da fundação do mundo. Quando nós lemos aqui o profeta dizendo que nós estávamos em Cristo, em seus pensamentos, nós éramos gens de Deus. Esse gens que é predestinado para a vida eterna. Veja. Então, ele diz aqui: e não me importa o quanto você pregue, não o quanto você faça isso, o quanto ame, e esta é uma das entradas do Espírito, o amor. As pessoas podem ter amor pelos animais. Coitadinho do bichinho, vou lá recolher ele da rua, é amor. Veja, mas não é desse amor que a Bíblia está falando. Esse é um amor humano, esse é um amor da esfera humana, e há uns 10 tipos de amor, né? Uns 10 tipos de amor. Existe amor de pai, amor de mãe, amor de filho, amor de parente, amor de marido para a mulher, amor e vários tipos de amor. E existe os amor pervertido. São amores pervertidos que o diabo perverteu, que é algo contrário à palavra de Deus, contrário à natureza. É quando um homem quer amar outro homem como se aquilo fosse uma mulher. Esse é um amor pervertido. Quando a mulher quer amar outra mulher para ser uma união, um casal, esse é um amor pervertido. Esse não é o amor original da Bíblia, da palavra. Veja. Então, seguindo aqui. Então, o amor é uma das entradas do Espírito. E você pode amar e amar até mesmo a Deus e continuar não estando correto. Você pode expulsar demônios, pregar e fazer essas coisas e continuar não estando certo. Jesus disse que muitos viriam naquele dia. E aquela palavra estabelece isso. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 7. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Não fizemos muita maravilha em teu nome? E ele vai dizer assim: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, nós não queremos amar a Deus só se Ele nos abençoar. Senhor, eu te amo se tu me abençoar.
Se o Senhor me fazer isso, eu te amo, Senhor, eu te sirvo. Não, nós servimos a Deus porque Ele nos predestinou para a vida eterna e nós queremos manter essa vida eterna, sabendo que estamos conscientes que nós somos predestinados por Deus. Então nós servimos a Ele por amor à palavra. Não se Ele dá isso, se Ele me dá um carro, se Ele me dá uma casa, se Ele fazer aquilo outro. Nós nunca prometemos para as pessoas: venha para a nossa igreja que Deus vai te dar isso, venha para aí que Deus vai te dar aquilo outro. Não, nós não pregamos esse evangelho neopentecostal da teologia da prosperidade, ainda que nós cremos na prosperidade do cristão. Porque quando você é abençoado espiritualmente, automaticamente Deus vai te abençoar na área material. Porque uma acompanha a outra. Porque Deus disse assim em Malaquias 3, Ele disse: trazei os dízimos e as ofertas às casas do seu tesouro e fazei prova de mim. Veja. E fazei prova de mim. Veja, então esse amor que nós temos que ter por Deus é um amor incondicional. Meus problemas e seu problema é uma coisa. Você servir a Deus, isso é algo incondicional. Nós vemos que em Jó capítulo 13, versículo 15, Jó disse assim: ainda que ele me mate, mesmo assim ainda eu confiarei nele. Amém. Aleluia. Ainda que ele me mate, eu ainda confiarei nele. Né? Então, essa é uma convicção que Jó tinha. E essa é uma convicção que todos nós cristãos devemos ter. Porque quando vierem as lutas e as provas, e chegarão a um certo grau, que nós vamos pensar assim: será que vale a pena ainda eu continuar servindo a Deus ou não? Em determinado momento chega a esse ponto. Elias chegou nesse ponto, que ele deitou debaixo de um pé de zimbro. E ele entrou em depressão, porque ele tinha feito tudo. Ele matou os profetas de Baal, ele provou que Deus era Deus, desceu fogo no seu sacrifício, provou que o Deus que ele estava pregando era o Deus vivo. Ele trouxe Israel outra vez a uma conversão ao Senhor. E agora ele estava lá debaixo do pé de zimbro, sozinho, deprimido, desejando a morte. Desejando a morte. Veja, e é naquela hora ali que esse poste de segurança tem que ter na sua alma. Algo que segura. Algo que você tenha confiança. Que você saiba que você é um de 1 milhão. Que você é um predestinado, uma predestinada. Que você foi chamado, escolhido por Deus, predestinado por Deus, para herdar a vida eterna. Amém. Aleluia. Ainda que ele me mate, nele esperarei, disse Jó, né? No Evangelho de São João, capítulo 14, do Evangelho de São João, Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 21. A palavra do Senhor diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. Aqui está a resposta. Quem ama a Deus é aquele que guarda a sua palavra. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Aleluia. E o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Amém. Amém? Aleluia. Então, para Deus morar no meu coração e no teu coração, você tem que amar a Deus, guardar a palavra dele. Então ele vem e faz morada na tua vida. Sim, nosso Deus. Aleluia. Quem me não ama e não guarda as minhas palavras, ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. E tenho-vos dito isto, estando convosco. Né? Então, aqui está a palavra. Né? Na mensagem, o livro da vida do Cordeiro, parágrafo 112,
da mensagem, o livro da vida do Cordeiro. Perguntaram ao irmão Branham e disseram, Léo disse, para mim, ao chegar esta manhã, ele disse, irmão Branham, qual foi primeiro? Fé produz amor ou amor produz fé? E eu disse, amor produz fé. Não fé, amor. Você tem que amar primeiro, antes de poder ter fé. Então, se você falar assim, examinar no seu coração, se a minha fé está pequena, você vai pedir, Senhor, eu quero mais do teu amor. Eu quero amar mais a ti, Senhor, a tua palavra. E você vai pedir ao Senhor, restaura-me esse amor de Deus no meu coração. Porque nós amamos os filhos, nós amamos os parentes, nós criamos vínculo, né? Um amor pelos animais e a palavra de Deus. E a palavra de Deus, que permanece para sempre. Por isso, se você tem fé e não ama a Deus divinamente, a sua fé é em vão. Está vendo? Você tem que amar a Deus. Portanto, você pode unir a todas as igrejas do país, fazer qualquer coisa que queira, fazer todas as confissões que queira, mas se não há um amor genuíno, real do Espírito Santo, nascido de novo em seu coração por Deus, a sua fé é em vão. Então, o que eu peço a Deus, Senhor, nunca deixa, Senhor, te servir em vão. Me dá esse amor genuíno no meu coração. E quem vai produzir esse amor genuíno no teu coração? A palavra verdadeira, genuína para o dia. Porque a palavra falada é a semente original. E não importa o quanto você confessa que crê em Deus, não importa, não tem nada a ver. Tem que nascer no coração humano. Então você tem vida eterna e nunca poderá ser separado de Deus. Aqui está a receita para provar que você é um eleito, você é um escolhido de Deus. Você vai lutar por isso. Não é que tem, eu tenho, caiu automático. Não, isso é buscado. Você busca esse amor de Deus. Você persevera nisso. Você luta todos os dias, Senhor, eu quero mais uma dose desse amor. Para mim obedecer tua palavra. Para mim não pecar contra ti. Para mim não largar os teus caminhos. Para mim não praticar o que a multidão do mundo pratica. Para mim não viver no pecado. Para mim não abandonar a fé. Me dá mais desse amor, Senhor. Você continua buscando por Ele. Como cada dia você busca por alimento. Cada dia seu corpo pede alimento, a sua alma pede por esse amor. E como você vai alcançar esse amor? Perguntaram ao irmão Branham, como farei eu para me aprofundar no amor de Deus? Ele diz, lendo a palavra e orando. Amém. Lendo a palavra e orando. Agora, alguém vai alcançar esse amor de Deus assistindo televisão? Não. Assistindo isso, aquilo outro? Não. Lendo a palavra e orando. A palavra. Veja. Então, fé é revelação, né? Fé é revelação. E revelação, ele produz, né, esse amor de Deus, né? Veja, na mensagem A Igreja e Sua Condição, parágrafo 36, da mensagem A Igreja e Sua Condição, o profeta mensageiro diz assim, nós lutamos por um ano todo, né? Lutamos pela fé, honramos a Deus com nossos compromissos, pagamos as nossas contas, pagamos a farmácia, pagamos o supermercado, pagamos a loja de sapato, a de roupa, nós pagamos a conta de água, pagamos de luz, nós fizemos tudo e nós não queremos perder. Nós não queremos perder a vida eterna. Tudo isso são coisas que fazem parte do cristianismo, de ser honesto, ser correto, de ser cidadão. Mas nós devemos examinar também as coisas espirituais, porque esta vida aqui passará, o mundo está cada dia pior para se viver nele. E a própria ciência prova que ele vai acabar, explodir. Sendo que a Bíblia já havia dito. Mas a ciência está provando que o mundo está ficando insuportável. Estão tentando construir nave espacial para colonizar Marte, porque eles sabem que esse mundo vai explodir. Agora,
antes desse mundo explodir, a Bíblia diz que um povo será arrebatado dessa terra. Aleluia. E se há um povo que está sendo preparado para isso, e eu creio que somos nós. E se nós estamos querendo ir para esse lugar, então nós queremos examinar a nossa vida com a palavra, para ver o que falta em nós, para que nós colocamos em ordem. Então o profeta diz: e eu pensei como Deus, a pomba é um pássaro tão amoroso, a pomba, Deus desejando amar seus filhos, seus seres humanos, Deus deseja ser amado, Deus deseja te amar. Ah, Jesus te ama, mas a pessoa não quer nem fazer um esforço. Como que Ele me ama? Por que Ele me ama? Se Ele me ama, então Ele requer algo de mim. É como uma pessoa, um casal, se o marido ama a mulher, olha, a mulher ela vai fazer alguma coisa que ela não vai fazer algo para desagradar aquele que ama ela. E se a mulher o marido ama a mulher, ele também não vai fazer a vice-versa para desagradar um ao outro. E assim também, se Jesus me ama, eu vou procurar agradar aquele que me ama. E como agradar a Ele? Guardar a sua palavra. E Deus deseja te amar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. São João capítulo 3, versículo 16. Mas Deus amou o mundo, não era o mundo que Deus amou nossas almas que estávamos aqui no mundo. Veja, Deus ama o pecador, mas Ele não ama o pecado, né? Então, Ele chama o pecador, diz: venha para a palavra, para ter uma mudança de vida. Bendito seja o Senhor. Então Deus, desejando ser amado, Ele tinha algo, fazer alguma coisa digna de amar. E Ele tinha que fazer algo dócil como Ele mesmo. E Ele tinha que fazer algo que pudesse ser amado. E Ele tinha que fazer algo da sua própria natureza. Você não poderia amar nada que não fosse da sua própria natureza. O amoroso tem que se unificar com o amor. O marido e uma esposa têm que se amar um ao outro, se eles algumas vezes vencem as dificuldades. A família tem que amar um ao outro, se eles alguma vez vencem as dificuldades. Alguma coisa para ser amado. Você busca em todo lugar, encontrando uma moça para ser uma esposa para você. E ela busca encontrando um marido que ela possa amar. E Deus busca tentando encontrar uma alma que Ele possa amar. Amém. E dessa forma, Ele se representou aqui sobre a terra como uma pomba dócil e um cordeiro dócil. Se esse cordeiro, em um minuto, em algum dia, se revestisse da natureza de um lobo raivoso, essa pomba teria tomado seu voo imediatamente, ela teria saído. Então o Brana ele fala aqui que Deus compara nós os cristãos como ovelha. E ovelha, ela não consegue encontrar seu caminho por conta própria. Por isso, toda ovelha tem que ter o pastor, né? Veja, seguindo um pouquinho aqui, o tempo passa rápido, né? O tempo passa muito rápido. Veja, então, na mensagem também, adoção, mistérios predestinados de sua vontade, como o Brana pregou 5 mensagens da série Adoção, né? E uma delas, né, mistérios predestinados de sua vontade, parágrafo 104, o profeta fala, não importa o que você tenha feito, se não for o amor de Deus na sua vida, você está perdido. Então, não é o que eu fiz, foi porque Ele me amou e me resgatou. Foi Ele que me tirou do lamaçal do pecado. Não foi a minha força. Não é você que venceu durante esse ano, foi Deus que te fez vencer. Amém. Foi o amor de Cristo na sua vida. Aleluia. Foi a bondade de Deus. Foi a misericórdia de Deus. Foi Ele que mandou cada gota de chuva nessa terra para produzir alimento para nós. Tudo que nós temos foi permissão de Deus. Aleluia. Tudo que nós temos foi Deus que permitiu ter. Você diz, mas eu trabalhei, eu tenho força. Mas se ele não tivesse repreendido a enfermidade, se Ele não tivesse te dado saúde, você não tinha conseguido. Então tudo foi de Deus, tudo veio dEle, tudo é das mãos dEle. Tudo é para Ele. Por isso nós devemos dar honras, dar glórias a Ele, louvar a Ele, né? De todo o nosso coração, de toda a nossa vida. Glória a Jesus. Na mensagem do Livro das Eras, na página 98, o profeta mensageiro
ele diz assim, na página 96, ele diz assim, porque muitas pessoas pensam que se Deus me ama, Deus não vai deixar acontecer nada comigo. Não vou ter nenhuma gripe, nenhuma dor de cabeça, nem nada, nunca vou furar, nunca vou dar uma martelada no dedo. Não, tem pessoas que pensam que nunca vai acontecer nada. Não, se Deus me ama, então, né? Agora o Senhor teu Deus Todo-Poderoso diz, eu sei, lá está Ele andando no meio do seu povo. Lá está Ele, o sumo pastor do rebanho. Porém, Ele retém a perseguição? Ele detém a tribulação? Não, Ele não o faz. Deus não impede que venha alguma luta na sua vida. Ele simplesmente diz, eu sei a tua tribulação. Eu não estou de maneira nenhuma desatento ao teu sofrimento. Deus sabe o seu sofrimento, né? Ele está citando, o profeta está falando aqui sobre Apocalipse capítulo 2, versículo 9. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Então ele diz, eu não estou de maneira nenhuma desatento ao teu sofrimento. Que pedra de tropeço isto é para tantas pessoas. Oh, não, mas se Deus me amasse ainda, se Ele gostasse de mim, Ele tinha impedido disso acontecer comigo. Então ele diz, e como Israel, eles têm dúvidas se Deus realmente os ama. Não, se aconteceu isso, acho que Ele não me ama. Será que me ama mesmo ou não? E como pode o Deus ser justo e amoroso e Ele fica de lado e observa o seu povo sofrer? Isso é o que eles perguntaram em Malaquias capítulo 1, versículo 1 ao 3. Peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizei que nos amaste. Tinha vindo tanta luta na vida deles, que Deus falou assim, eu vos amei, Israel. Eles assim, no que o Senhor nos amou? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Eles disseram, não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei Jacó e aborreci Esaú. Aí eles disseram assim, então Deus fez acepção de pessoas. Ele amou Jacó e aborreceu Esaú. Agora, temos que saber o porquê que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. Porque Jacó, ele amava aquela primogenitura. Ele tinha aquilo no coração dele. Antes dele ser Israel, ele era Jacó, quer dizer, trapaceiro, enganador. Mas ele tinha um desejo daquela primogenitura, ele queria conseguir aquilo. Ele lutava. E Esaú era um homem bom, mas só que Esaú não estava, vamos usar a palavra, Esaú não estava nem aí. Ele estava com fome, ele foi caçar, não pegou nada, ele voltou morto de fome lá do campo. E quando ele chegou em casa, Jacó tinha um guisado de lentilha, e ele colocou lá uns coloral, curcuma, né? Colocou um coloral e aquele guisado vermelho, bonito. Quando Esaú viu aquilo, ele falou assim, Jacó, me dá um prato desse guisado aí que eu quero comer, que eu estou morrendo de fome. Aí Jacó falou assim, olha, eu te dou um prato de guisado, se tu me prometer, tu me dá a primogenitura. Ele falou assim, eu estou morrendo de fome mesmo, que essa primogenitura, pode pegar essa primogenitura para ti. Quer dizer, ele brincou com algo que era sagrado, com uma promessa. Por isso que nós não devemos brincar nem desprezar as promessas de Deus. Então, ele falou, olha, como diz o ditado, tanto faz, pode pegar para ti essa primogenitura. Me dá logo esse prato de lentilha, senão eu vou morrer. Me dá que eu quero comer. Então ele trocou salvação, por comida. São pessoas que trocam o servir a Deus e frequentar a igreja, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer hora a mais. Ele troca. Daí enfraquece na fé, aí colocar a culpa em alguém, em fulano, em ciclano, não, a boca. A boca se troca. E Esaú, sabe por que Deus aborreceu Esaú? Por causa disso, ele trocou o servir a Deus, a primogenitura, a bênção da primogenitura, por comida. Por comida.
Por isso Paulo disse assim, ó, que sirva a vossa mesa de próprio laço. A mesa é um laço. E aí o povo estava dizendo aqui, ó, o Senhor mandou tanta maldição em nós, e agora o Senhor vem falar que nos ama, e Esaú não era irmão de Jacó. Eles, vamos dizer assim, eles jogaram isso na cara de Deus. Esaú não era irmão de Jacó? Todavia, amei Jacó e aborreci Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Veja, vocês, eles não podiam compreender o amor de Deus. Eles pensavam que amor significava nenhum sofrimento. Eles pensavam que amor significava um bebê com cuidado dos pais. Mas Deus disse que seu amor é um amor eletivo. A prova do amor é a eleição. Amém? Amém. Visto que não importava o que acontecesse, seu amor era verdadeiramente comprovado de o fato deles terem sido elegidos para a salvação. Por vos ter Deus elegido para a salvação e santificação do Espírito e a fé da verdade. Então, o que é essa eleição? É mesmo que você, às vezes, a luta vem na sua vida, ou alguma coisa, você, mesmo que desviasse dos caminhos de Deus, Deus vai e traz outra vez. Isso é eleição. Amém. Mesmo que você estivesse andando no vale da sombra da morte, você vê Deus resgatar com a mão poderosa. Aleluia. Isso é eleição. A eleição segura. A eleição, mesmo que você tentar fugir de Deus, Deus vai lá e corta o seu caminho, como ele cortou o caminho de Abraão. Abraão, ele era um escolhido de Deus. E ele foi para o Egito. Ele foi para o lugar que Deus tinha dito para ele não ir. Mas Deus fez acontecer alguma coisa lá no Egito para fazer ele sair de lá. Sabe o que foi? Ele quase perdeu sua esposa. Faraó queria casar com ela. Casar com ela, deu o maior reboliço lá. Tudo aquilo ali aconteceu para Abraão sair de lá. Então tem coisas que aconteceu na sua vida ou na minha vida, era Deus fazendo nós sair de determinado lugar para servir a Ele. Isso é eleição. É eleição. E às vezes nós não compreendemos. No momento não há compreensão. Mas é a eleição de Deus que opera tudo em nossas vidas. Glória a Deus. E então ele diz: Ele pode entregar você à morte como ele fez com Paulo. Ele pode entregar você ao sofrimento como fez com Jó. Essa é a prerrogativa dele. Então essa é a prerrogativa de Deus. Ele é soberano. Então ele permitiu Jó sofrer, porque ele é Deus e ele é soberano. Mas mesmo lá no sofrimento, como nós dissemos aqui nesta noite, Jó capítulo 13, versículo 15. Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Amém. Essa era a confiança de Jó. Veja. E essa é a prerrogativa dele. Ele é soberano. Mas tudo é com um propósito. Se ele não tivesse um propósito, então ele seria o autor da frustração e não da paz. Seu propósito é que após termos sofrido um pouco e fôssemos aperfeiçoados, confirmados, fortalecidos e firmados. Como disse Jó, ele cuida de nós. Jó 23, versículo 6. Veja você, ele próprio padeceu. Ele aprendeu a obedecer por aquilo que ele próprio padeceu. Ele verdadeiramente foi aperfeiçoado por aquilo que padeceu. Hebreus 5, versículo 8 e 9. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele aperfeiçoado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Em linguagem clara, o próprio caráter de Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. E de acordo com Paulo, ele deixou para a sua igreja uma medida de sofrimento, para que eles também, por meio de sua fé em Deus, enquanto padecendo por ele, chegassem a um lugar de perfeição. Por que ele quis isto? Tiago capítulo 1, versículo 2 e 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos, completos, sem faltarem coisa alguma. Porque ele fica de lado, às vezes Deus permite um
uma luta, um sofrimento, e Deus fica de lado, Deus fica esperando para ver a atitude que você vai tomar. Se você ama Ele só na bonança, só na alegria, ou quando tem a luta também. Por que Ele fica de lado? A razão encontra-se em Romanos capítulo 8, versículo 17 e 18. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A menos que padeçamos com Ele, não podemos reinar com Ele. Veja, você tem que padecer para reinar. A razão disso é que o caráter simplesmente nunca é formado sem sofrimento. O caráter é uma vitória, não um dom. Um homem sem caráter não pode reinar, porque o poder sem caráter é satânico. Porém, o poder com caráter é apto para governar. E uma vez que Ele quer compartilhar compartilhar conosco até o seu trono, na mesma base que Ele venceu e está sentado no trono do seu Pai, então nós temos que vencer para nos assentar com Ele. E a pequena aflição temporária que sofremos agora não é para comparar com a tremenda glória que em nós há de ser revelada quando Ele vier. Ó, que coisa! Ó, que tesouros estão armazenados para aqueles que estão dispostos a entrar em seu reino através de muita tribulação. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Isso é o que Pedro disse. É estranho que Deus queira desenvolver em nós um caráter semelhante a Cristo, que vem através do sofrimento? Não, Senhor. E todos nós temos provas. Todos nós somos provados e corrigidos como filhos. Não há um que não passe por isso. A igreja que não está padecendo e não está sendo provada, ela não é de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Né? Então, Deus, Ele prova o seu amor para conosco. Né? Por isso Ele manda luta, Ele manda prova, Ele nos açoita, Ele nos corrige, porque Ele nos ama. Assim como o pai ama o filho, como a mãe ama o filho, Ele corrige, porque Ele quer o bem. Né? Ele quer o bem. Então, assim Deus também, Ele quer o nosso bem, por isso que Ele nos corrige. Às vezes tem lutas, tem aflições que vêm sobre nós, são correção de Deus. E nós queremos encarar toda luta e toda prova como experiências. E mesmo as coisas que derem erradas, que nós passarmos derem errada, que nós possamos tomar como experiência. Dizer, por esse caminho eu não entro mais, porque não dá certo. Né? E assim, nós esquecemos as coisas velhas que para trás ficam. Prossigamos para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Amém? Vamos colocar de pé.